questionamento, nenhuma dúvida? Eu só tenho uma dúvida quanto àquele gráfico que foi demonstrado das exportações. Poderia voltar aqui também, por favor? Aí. Acho que é esse. Aí, esse aí. Ali fala pessoa física, 315, e lá microempresa, 230. E a quantidade de pessoas é 396. Tem um perfil dessa exportação de pessoa física? Não tem esse perfil. Eu peguei realmente os dados ali do MDIC, mas não tem esse perfil de... Era isso que eu queria saber. Obrigada. Que é quase o mesmo valor das pequenas empresas. A quantidade é menor de pessoas, mas o volume de capital é o mesmo. Oi. Eu tinha dito antes que os acordos com o Japão, de certa forma, e os Estados Unidos inibiriam a China. O elemento de agressividade da China não é muito diferente do elemento de agressividade do Japão, por exemplo, no sentido de competição, para ser um inibidor? O negócio, a ideia de... pelo que a gente percebe, que a gente tem lido, a ideia de trazer a China... Porque a China também tem uma relação de complementaridade muito grande com o Japão também. Tá? Então a ideia de você trazer o Japão para o âmbito de um acordo, vamos dizer, de livre comércio com os Estados Unidos, você acaba, vamos dizer, enquadrando o Japão nessa estratégia de política de comércio e investimento, tá? Com os demais países do bloco, do TPP, que também operam dentro do Sudeste Asiático, na Costa do Pacífico. Então, você acaba, de uma certa forma, pressionando a China, porque, na verdade, desses grandes países, dos países do Pacífico, o país que tem o maior peso seria a China, seria o Japão. E os demais países, Singapura, enfim, Malásia, que também tem uma relação de complementaridade muito grande, tanto com o Japão quanto a China, acabariam, na visão dos analistas, eu também acredito que sim, pressionando ou tirando esses países da órbita da China e trazendo mais para a órbita, dos Estados Unidos. Essa seria, isso é o que se especula, você trazer esses países, tirar os países da órbita da China, na medida do possível, e trazer mais para a órbita dos Estados Unidos e do Japão. E o Japão, com uma maior economia, eu acho que ele é o quarto comércio exterior do mundo, terceiro ou quarto atrás da Alemanha, ele teria essa força, vamos dizer. Acho que seria mais por aí. Boa tarde. A minha pergunta é para o André. André, a gente pode observar no seu trabalho, algumas coisas que eu tenho estudado, a produção dos países agora, ou melhor, os critérios de desenvolvimento estão muito mais vinculados ao capital financeiro do que ao capital produtivo. No quesito das indústrias. E hoje em dia é um desafio do desenvolvimento, principalmente dos países periféricos, alavancar esses processos de forma mais eficaz. No caso do Brasil, por exemplo, a gente pode comparar isso com os países asiáticos. A minha questão é para ti. Como eu estudo PNDES e eu vejo que o PDP, por exemplo, não foi bem efetivo no que queria fazer em questão de desenvolvimento de tecnologia e indústria, como num capital cada vez mais financiarizado o Estado pode agir para um maior desenvolvimento nacional? As tuas observações, porque eu acho que não existe uma resposta crítica para isso. Realmente, a pergunta um pouco choca. Não sei se eu tivesse tempo para fazer essa palestra, eu ia integralizar para tentar iniciar uma resposta. Mas, enfim, eu vou tentar começar entabulando a resposta indo para aquilo que o Robson falou, no seguinte sentido. As pessoas foram ver uma edição recente da Forma Ferro, mais ou menos na época que
final de 2015, o Exim Bank dos Estados Unidos, ele tem uma carta patente que vence periodicamente. E aí estava na época de renovação. O Congresso tem que autorizar o Exim Bank a funcionar. E aí o presidente do Exim Bank faz um artigo, né, para tornar pública a sua preocupação. Você sabe o contexto das disputas políticas dos Estados Unidos, os democratas vêm se acentuando, o centro do espectro político vem diminuindo, a radicalização aumenta, e havia algum temor, né, de que eventualmente isso pudesse respingar. E a mensagem básica do presidente do Exim Bank é basicamente o seguinte: o Exim Bank é essencial para a economia dos Estados Unidos, nós temos que concorrer com a China, que tem o seu próprio desenvolvimento, como isso o Wilson falou aqui, e nós damos garantias para que os outros bancos tenham acesso a empréstimos, que as empresas tenham acesso a empréstimos, etc. Então, mesmo um país que tem uma tradição liberal, não abre mão de instrumentos estratégicos do seu próprio desenvolvimento. Não abre mão de políticas de compra nacional, né? Não abre mão de políticas como a Lei de Investimento e Segurança Nacional, que garante, né, que protege ativos dos Estados Unidos contra aquisições hostis no mercado financeiro de ativos considerados estratégicos, empresas de petróleo, portos nos Estados Unidos e assim por diante. Então, se a economia que é livre, a economia que tem maior capacidade de projeção, de poder, não quer abrir mão desses instrumentos e, pelo contrário, quer usar as suas instrumentos quando ela separa o poder relacional do poder estrutural, ela diz que o poder estrutural é aquele que define as regras do jogo na qual os outros operam. Só às vezes já tem o poder estrutural. Né? Então, agora, outra é compreender os limites de atuação que o Estado Nacional tem em cada uma das circunstâncias. Né? Esses são muito grandes, o Brasil não tem moeda conversível, mas ainda assim preservou uma certa estrutura de capacidade política. Uma outra dimensão é a eficiência dessas políticas. Né? Então, estou tentando aqui delinear a eficiência de políticas envolve parte da reflexão sobre o histórico de políticas industriais e de fomento ao desenvolvimento em geral na América Latina e no Brasil hoje, enquadra comparativamente a outras experiências tidas como mais bem-sucedidas como na Ásia, envolve o grau de equilíbrio entre a cenoura e o porrete, para usar a expressão lá dos ingleses, entre os mecanismos de incentivo e a capacidade de induzir via mecanismos concorrenciais a eficiência no resultado das políticas. Então o Brasil é generoso historicamente na cenoura, isso é histórico. Ela vai avaliar, vai ver os trabalhos da Moeda Constituição Tavares, por exemplo, fazendo um balanço das políticas de exportações, ela diz o seguinte: o Estado só fazia a dimensão passiva do processo de concentração e centralização dos capitais. Dá dinheiro, não exige desempenho. Então essa realidade vai se recolocando e se recolocou, acho que no período recente. Mais alguma dúvida? Eu queria perguntar um negócio. É só uma das que eu fiz hoje de manhã, que eu estou respondendo. Como é que vocês estão vendo o futuro do Mercosul dentro do, digamos que predomine os acordos mega coisa? Para o Mercosul, ele eu vejo uma dificuldade muito grande do Mercosul aderir como um bloco a esse megacorpo, com a União Europeia, enfim, por conta da complexidade dos países que operam no âmbito do Mercosul. Então, eu acho que o Mercosul, de 2000 para cá, ele teve um boom ali na década de 90, um boom comercial, tudo muito bem, e levando em consideração o boom das commodities, uma parte da história, o boom das commodities nos anos 2000, então acabou relaxando muito essa ideia de vamos aderir a novos acordos, porque já havia aos trancos e barrancos, o eixo estratégico, ou seja, Brasil e Argentina, em alguma medida depois a Venezuela, já conseguia distribuir alguns benefícios aos mais interessados, que é o setor manufatureiro brasileiro. A coisa estava bem arranjada, estava tudo muito bem indo de lado, eu acredito. Então acho que houve uma espécie de acomodação desses
nesses anos 2000, e quando a coisa virou para um lado não tão benéfico, a conjuntura, né, a emergência desses novos acordos de parcerias comerciais, eles acabaram impondo e ao mesmo tempo, né, há uma intensa articulação dos Estados Unidos no estabelecimento de acordos paralelos, acordos bilaterais, levando em consideração que os Estados Unidos eles encampam esses acordos bilaterais de comércio na medida em que a rodada, que os acordos da ALCA, né, eles não avançam a partir de 2009, então a partir de 2008 e 2009 os Estados Unidos eles voltam mais intensamente a promover acordos bilaterais. Então eu acho que agora há uma dificuldade muito grande de você fazer um choque, vamos dizer assim, dos interesses no âmbito do Mercosul. Pode-se dizer que ele é ruim, ele trava, ele não tinha de avançar, mas eu acho que há um receio muito grande de se perder o que se conquistou até agora, o que vem garantindo, de uma certa medida, alguns ganhos para muitos, vamos dizer, para esses 244 empresários aqui que lidam com o comércio exterior, né, o comércio exterior brasileiro, né, em consideração que o Mercosul, né, principalmente a Argentina, ele se consolida como um bloco, o terceiro destino das exportações brasileiras. Então, não é algo de se abrir mão assim tão facilmente. Então, acredito que a dificuldade justamente é essa, nós vamos abrir mão disso em troco de quê? A gente quer mais mercado, queremos mais mercado, mas como é que nós vamos nos inserir nisso aí? O Brasil, eu acredito que tem uma capacidade melhor de propor alguma estratégia de inserção. A Argentina, eu acho que é mais complicado. Eu acho que eu vejo mais ou menos dessa forma. Bom, na minha experiência com continentes, nunca nos vimos, mas às vezes eu caminhando, mas assim, até algum tempo atrás, quando eu pensava sobre isso, eu penso cada vez menos sobre isso, na minha cabeça fazia uma analogia da época do BRDE, da experiência que eu tive, né? Eu brincava muito que o BRDE não morreria jamais de morte matada, só de morte morrida, dada a complexidade do seu arranjo. E até algum tempo eu pensava mais ou menos a mesma coisa no âmbito do Mercosul. Agora eu já tenho dúvidas se não dá para matar de morte matada, né? Porque se no momento em que nós tínhamos um maior grau de convergência política, ideológica, se a gente pode colocar assim, vivíamos uma certa bonança, com alguma recuperação, nós não conseguimos avançar naquilo que me parece poderia ser um caminho mais profícuo ainda dos ganhos de comércio, para não falar nas outras dimensões culturais, políticas, etc. Que era uma maior complementariedade, eu estou falando como economista, né? A integração das cadeias produtivas de fato, né? Mas para fazer isso, no Brasil vai ter que abrir mão de uma série de coisas. O produtor de banana de Santa Catarina tem que entender que nós vamos ter que importar banana do Equador, se nós quisermos avançar ali. O pessoal de vinho da Serra vai ter que se contentar fazer suco de uva, algum espumante, e deixa o vinho vir da Argentina, coisas e por aí fora, né? Então nós não conseguimos, e os argentinos, por exemplo, eventualmente, teriam que perceber uma maior presença brasileira, empresas locais, comprando, ampliando esse grau de integração. Então, se nesse momento não foi possível ter isso, até porque acho que segue havendo um distanciamento muito grande entre a América Portuguesa e a América Espanhola, de um modo geral, um distanciamento mais diverso. Uma das condições econômicas e políticas, de alguma forma, eram propícias, agora elas são bastante desfavoráveis pela crise econômica e política. Em Venezuela, uma crise grande. Os países do eixo do Pacífico, que fazem parte da Aliança Pacífica, a aposta é com a Ásia, com todos esses mecanismos de integração para o lado do Pacífico, menos para o lado do Atlântico, para o lado continental. Haver aí a parceria Brasil-Argentina, então realmente é um momento difícil e parece que a perspectiva do governo atual é encampar a visão de vários economistas, a visão Fiesp, de que o Mercosul é um entrave para a adesão a esses acordos de caráter mais profundo com outros arranjos regionais. Então vejo, por outro lado, o nosso perfil é esse, que quando a gente exporta para a Europa, produtos agrícolas. Nós não ganhamos na negociação com a ONU, tendemos mais a perder do que a ganhar. Qual é o nosso perfil de exportação com a Ásia? É isso, é 90%. Estados Unidos, um pouco de manufaturas, mas somos responsáveis por quase 1% das importações de manufatura dos Estados Unidos.
Por outro lado, tem a coisa agrícola que segue emperrando. Acho que esses problemas estruturais não mudaram muito. Minha pergunta para o André. Retomando aquela questão que levantou na apresentação sobre as elasticidades apresentadas pela mudança. Na tua visão, essa mudança das elasticidades está associada com essa dinâmica do comércio nacional, da globalização, ou também tem alguma coisa a ver com essa ideia de estagnação, longa estagnação, mudanças tecnológicas, mudanças na maneira como a estrutura produtiva se desenha? Não sei, eu acho que a tua própria pergunta embute respostas em potencial. No que eu tenho lido, há essa constatação, né? Talvez para a questão do emprego envolva ajustes. Vou pegar o próprio caso dos Estados Unidos, né? Boa parte da política do programa de incentivos era para trocar trabalho vivo por trabalho morto, né? Os investimentos, etc. Então, eu tenho a impressão que algumas mudanças podem ter acontecido que, de fato, mexeram mais estruturalmente na elasticidade de renda do emprego e eventualmente elevaram o que um economista neoclássico chamaria de uma taxa natural de desemprego. Isso é parte, inclusive, da discussão. Eles vão dizer o seguinte: mudou a taxa natural de desemprego, não adianta fazer política contra si.